O texto de hoje do Evangelho de João transporta-nos para o meio da conversa entre Jesus e Nicodemos. E é nessa conversa que encontramos, pelas palavras de Jesus, aquilo que é a melhor síntese da grande graça e amor de Deus pela sua humanidade. Nicodemos era um homem que pertencia à elite religiosa judaica. Ele fazia parte do Sinédrio, que era o tribunal dos judeus, e por isso era uma pessoa com bastante poder e, acima de tudo, muito sábia, muito conhecedora dos livros da lei, dos profetas e de todo o Antigo Testamento. Ele fazia parte de um grupo chamado de fariseus. Quando lemos os Evangelhos, vemos que Jesus é muitas vezes crítico para com as atitudes e as ações dos fariseus. Por um lado, e principalmente porque eles agiam em hipocrisia, porque apesar de procurarem seguir a lei à letra, não viviam aquilo que é o espírito da lei, nomeadamente no que toca ao amor ao próximo. Mas por outro lado também porque não acreditavam, não criam no poder e na autoridade que Jesus tinha e que era dado por seu Pai celestial. Por estas razões, por causa das críticas de Jesus, muitos dos fariseus procuravam Jesus não tanto para conhecerem mais acerca do Evangelho, procurar um entendimento acerca das ações e do ministério que ele praticava, mas mais para o tentarem apanhar em falta para o poderem condenar. Um certo fariseu chamado Nicodemos procura Jesus à meia da noite. Será que ele, tal como os outros fariseus, também procurava encontrar Jesus desprevenido para o apanhar? Poderia ser se a sua intenção fosse igual à de todos os outros, ou da grande maior parte dos outros fariseus. Mas quando olhamos para a forma como Nicodemos se dirige a Jesus, percebemos que a sua intenção é bem diferente. Por um lado, vemos isso pela forma cordial e respeitosa com que se refere a Jesus. Mas também vemos que existe uma genuína intenção de aprender mais com aquele a quem ele até chama de mestre. Pode ter procurado Jesus à meia da noite para poder ter uma aula particular, fora de toda a confusão das multidões, mas aquilo que nos parece é que Nicodemos procura Jesus durante a noite para não ser visto por outros fariseus que o podiam criticar por estar a falar com Jesus. É no meio desta conversa, que parece uma conversa quase secreta, de grande intimidade, que Jesus profere as palavras que resumem tão bem o Evangelho e que nós, cristãos, muitas vezes gostamos de repetir. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Jesus fala para um homem que certamente se sentia pecador e que durante toda a sua vida terá procurado e buscado a aceitação de Deus e a misericórdia do seu Senhor, através de obras, através do entendimento da lei e também através de práticas religiosas. Mas nada disso lhe tinha dado a certeza da salvação. Naquela noite, ele compreendeu aquilo que verdadeiramente lhe daria a vida eterna, uma vida com Deus. A salvação não podia ser obtida pelos esforços que fazia, pelo esforço em entender de forma perfeita a lei de Deus, nem sequer através das práticas e do culto ao seu Senhor. A possibilidade de salvação estava assim perante a sua face. Jesus, o Filho de Deus, era aquilo que ele precisava. À sua frente estava aquele que foi a maior prova de amor e de graça e de misericórdia de Deus para com ele e para com a humanidade. Jesus fez homem e veio ao mundo, não para condenar o mundo, que aliás já estava condenado, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quero que o exemplo de Nicodemos sirva de exemplo para ti. Se calhar tens procurado Deus em muitos lugares. Se calhar tens procurado redenção para a tua vida através de várias práticas. E se calhar, tal como Nicodemos, Jesus não é muito popular entre os teus amigos. Mas não hesites, não tenhas medo. Procura-o
na sua palavra, na oração, na sua igreja. Seja de dia, seja de noite. Nele vais achar verdadeira libertação. Vais encontrar sentido para a tua vida. Com ele alcançarás a vida eterna. Termino com um versículo que também está numa das leituras propostas para este domingo. Efésios 2:8. Porque é pela graça que estão salvos mediante a fé. E isto não é mérito vosso, é dom de Deus.